uma senzala original que a gente vai entrar agora. Uma senzala de 1,60 m de altura. Tem que até abaixar aqui para entrar. Então os escravizados ficavam aqui todos agachados, porque eles eram altos. E aqui, nesse lugar, principalmente no inverno, eram colocados muitos escravizados para fazer um aquecimento da casa. Aqui em cima ficava a sala de jantar. Então, para fazer calor lá em cima, muitos escravizados ficavam aqui, eles suavam. E aí esse suor fazia calor aqui na sala de jantar. É verdade que os escravos eles suavam para poder aquecer a casa? Ou então esse lugar que ele está visitando é realmente uma senzala? Bom, pessoal, para você tratar de um ponto sensível, eu peço que assistam a explicação até o final. Porque o primeiro ponto é justamente esse. A escravidão é algo emocional, algo sensível e mexe com as pessoas, engaja. Sim, é muito comum ver vídeo na internet ou o próprio guia turístico apontando qualquer buraco de tatu como uma senzala e colocando condições insuportáveis de um ser humano viver. Histórias macabras, sem fontes históricas, que funcionam para atrair turistas. Um exemplo, um paralelo que a gente pode fazer é o que aconteceu lá na Alemanha com os judeus, aquela coisa horrenda, que existe uma série que ela coloca como se tivesse um xadrez humano usando os judeus como peça e um tendo que matar a outra peça. Isso é horrível e por ser algo que mexe com o emocional, as pessoas deixam de questionar a veracidade e tomam como verdade. Só que isso nunca existiu. Então, para a gente estudar isso, a primeira coisa é, por mais que seja algo terrível, algo horrível, como profissionais, temos que deixar o emocional de lado, como médico em uma sala de cirurgia, e concentrar na coisa em si, no estudo, no questionamento. Então, ponto 2, vamos entender o que é uma senzala. A palavra senzala, ela tem uma origem na Angola, e ela significa residência de serviçais em propriedade agrícola, ou seja, residência fora da propriedade principal. O objetivo delas era que o escravo pudesse descansar após o trabalho para que pudesse voltar inteiro no dia seguinte. Veja a foto de uma imagem real e observe como ela cumpre os requisitos que eu falei. A estrutura interna. Nesses locais existia toda uma dinâmica social. Família, amizades, inimizades, jogos, amor, bebidas. Porque aqui, diferente do que aconteceu com os judeus, a escravidão ela não era um processo de extermínio de um povo, mas sim um modo de produção. Ou seja, aquele senhor de escravos, por interesse próprio, não fazia sentido para ele matar o seu escravo ou deixá-lo improdutivo. Pelo contrário, quanto mais produtivo e forte, mais dinheiro ele ganhava. Faz sentido ele ficar num porão aquecendo ao ponto de algumas pessoas morrerem nessa condição se o que disse no vídeo realmente existisse? Faria sentido economicamente isso? Então, quando traz uma afirmação dessa, precisaria ter prova. Agora, nenhum visitante, nenhum turista vai pedir fonte. As pessoas vão contando e eles vão acreditando em tudo. Dito isso, existe uma chance do que ele mostrou no vídeo nem ser uma senzala. Mas eu não posso afirmar isso apenas pelo vídeo. É necessário, para falar esse tipo de coisa, uma pesquisa arqueológica e documental, porque as senzalas elas são difíceis de ser identificadas, porque depois da abolição elas começaram a ser usadas para outras coisas, foram residências reaproveitadas, muitas vezes feitas de material barato que se perderam ao longo do tempo. Então, quando vai identificar uma senzala, existe uma grande pesquisa para poder fazer isso. Então existe essa chance, mas eu não posso afirmar aqui. Agora, o que eu posso afirmar é o que ele contou dos escravos suando para aquecer a casa é história da carochinha. Não faz sentido, e daí ele me surpreenderia muito se ele viesse com uma fonte que comprove isso, mas provavelmente não tem. Não estou dizendo que não havia violência contra os escravos, porque a própria condição de escravidão e de posse de um outro ser humano é uma violência em si. Estupros, torturas aconteciam e há documentação que mostram isso. Eu não estou negando isso em momento nenhum. O que eu estou dizendo é que, independente do tema, para a gente afirmar algo, é necessário um rigor histórico. E a pesquisa sobre escravidão avançou muito a partir dos anos 90 para mostrar que os escravos não eram coisas paradas que viviam apanhando e trabalhando. Eles tinham família, eles tinham vida, eles tinham interesses, eles tinham humanidade. Porque, obviamente, a gente não precisa conceder humanidade para eles são humanos. Então, existe toda uma dinâmica de uma vida humana e, às vezes, cria-se uma ideia de que isso não existia de maneira errônea. Então, recomendo, inclusive, o livro que está aparecendo aí. Um grande abraço, não deixe de comentar, porque eu quero ler a sua opinião. E se você gosta de história, considere me seguir. Tchau, tchau.